Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Está ouvindo bem aí? Sim. Perfeito. E vocês estão enxergando bem também? Sim, A professor. tela? Sim. Vamos fazer um testezinho aqui. A lousa, estão enxergando bem? Sim. Ótimo. Sim, não dá para ver inteira. Tá cortando um pedacinho dela, mas dá para ver bastante parte. Tá, ok. Vou colocar agora um arquivo só para ver se vocês conseguem. Conseguiram ver o arquivo? Plano de ensino? Sim. Ótimo. Muito bem, pessoal. Então sejam todos bem-vindos, né, a essa nossa primeira aula, né? É um prazer para mim estar aqui com vocês. Infelizmente ainda não presencialmente, né? Mas daqui a pouquinho a coisa vai se restabelecer, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, se o pessoal conseguiu entrar. Vocês conseguiram entrar antes do meu convite ou eu precisei convidar? Só para a gente... Pra mim, só deu quando você convidou. Tá. Então depois eu já vou deixar... Ok. Depois eu já vou deixar programado, né, para semanalmente, que a gente está fazendo os acertos aqui ainda, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Quem é que deu aula para vocês no semestre passado? Nancy. Não lembra? A professora Nancy que deu aula. Desculpa, a Nancy, que você falou Nancy, eu entendi, não sei, eu falei, ô louco. Tá, deixa eu fazer o seguinte antes, vamos já aproveitar. Deixa eu ver aqui quem já tá. A Alana já entrou ou não? Não. Alexandre, já entrou? Amanda. Ana Paula. Presente. Ana Paula, e posso te chamar de Ana Paula mesmo, sem problema? Ou você prefere Ana ou Paula? Sem problemas, professor. Desculpa, como? Pode ser Ana, Paula, sem problemas. O que o senhor achar melhor. Qual que o pessoal costuma te chamar mais? De Paula. Paula, tá. Então, Paula. A Amanda Cristina tá aqui. Quem tá aí? Deixa eu ver. Amanda Cristina. Amanda. E você, Amanda, como é que o pessoal te chama mais? Amanda. Amanda. Então, é sempre legal a gente... Tá. O Professor, a Amanda Mulato também está aqui. E... Tá. Então, Amanda Mulato. E Amanda Mulato, você prefere que você seja chamada de? De Amanda mesmo. Amanda mesmo. Então, vamos lá. Amanda mesmo, ótimo. Bom, o Bruno Florencio está dispensado, não está aí não, né? Que ele foi dispensado. A Camila está aí? A Carla? Carla está aí. Carla, como é que você prefere? De Carla, de Cristina? Carla. Ótimo. Carlos está aí? O Carlos foi dispensado também. Caroline, está aí? Tá.
Ok. Como é que você quer ser chamada? Caroline mesmo? Caroline, ok. Caroline. Carolina não está aí? Não, Carolina também foi dispensada. Elaine. Fabiana, tá por aí? Gisele. Gisele, te chamo de Gisele mesmo? Pode ser? Gisele mesmo? Pode ser, ok. Gustavo foi dispensado. Henrique, tá por aí? Jaqueline. Oi, professor. Você é a Jaqueline Bispo, é isso? Isso. Tá, como é que você prefere ser chamada? Não, Jaqueline, Jaque mesmo. Jaque ou Jaqueline. Pode ser Jaque também, é isso? Isso. Tá. A Jaqueline Gabriel, tá por aí? Não. Jefferson. Não, dispensado. João Vitor. Presente, professor. Você, posso te chamar de João Vitor mesmo? Tem outra Pode? preferência? João Vitor Não. mesmo. Tá, ótimo. Joyce. Não. Juliana. Também não. Leonardo foi dispensado. Vamos lá. Letícia, tá por aí? Ótimo. Letícia, te chamo de Letícia mesmo? Pode ser? Ok. Lucas, dispensado. Luciana, dispensada. Lucimara, tá aí? Márcia, dispensada. Márcio, tá por aí? Maria Aparecida. Ok, Maria Aparecida, como você quer ser chamada? Maria Aparecida, Maria Aparecida, o que você prefere? Maria, ótimo. Maria. Maria Júlia, está por aí? Ok, e você, Maria Júlia, o que você prefere? Maria, Júlia, Regina, você tem um monte de nome? Qual a tua preferência? Como é que o pessoal costuma te chamar? Júlia. Ok. Priscila, está por aí? Sim, professor. Posso te chamar de Priscila mesmo? Isso, pode Tá. ser. E o Rodrigo foi dispensado. Alguém que entrou depois e eu não chamei? Tem alguém que entrou depois e eu não chamei? Não? Tá ok. Muito bem, lembrando que a gente grava as aulas, né, para depois disponibilizar para vocês, tudo bem? Deixa eu só acertar o meu microfone aqui. Só um minuto. Acertei. Bem, então vocês tiveram aula com a Nancy. Só mais um minutinho aqui. E vocês, só para a gente poder situar, vocês tiveram aula, vocês usaram esse livro aqui, é isso? Hello?
tô cansado aqui, ó. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo o livro que eu tô pondo aqui, ó? O Business Result. Vocês usaram esse livro ou não? Ótimo. Ok, eu preciso que vocês me deem o feedback, porque eu não consigo enxergar vocês, né? Então, é importante que vocês interajam aqui com a gente. E vocês, nesse livro, vocês viram unidade 1 e 2. É isso, né? Na unidade 1, tinha lá vocês aprenderam entre unidade 1 e 2, né? Vocês aprenderam a falar sobre nacionalidades, né? Então, what nationality are you? Okay, what's your nationality? I'm Brazilian, I'm Italian. O que mais que vocês aprenderam? Vamos ver o que teve aqui. Jobs. I'm a professor. You are all students. Ok? Aí lembra que tinha a Dália, o Randy, a Raquel. Tinha alguns que eram do Japan, Poland, Brazil, the USA. Tudo isso vocês aprenderam. O que mais que vocês aprenderam? Say hello e say goodbye. E aprenderam um pouquinho sobre products and services. Lembra disso? Então, por exemplo, a empresa... Sei lá, alguém falou alguma empresa aí de Garça para mim? RCG. Ela fornece products. A FATEC já fornece services. Que tipo de service? Education service. Vocês lembram de tudo isso ou não? É importante a gente ver até que ponto vocês chegaram lá, gente. De grammar, vocês viram? Vamos lá. Na parte de grammar, vocês viram os possessivos, I, my, you, your, que mais? Fazer perguntas e responder perguntas tanto com o verbo to be, como também com outros verbos. Vocês se lembram de tudo isso? Vamos lá. É importante que vocês sejam assim, bem transparentes, porque para eu poder saber de onde eu vou partir, tá bom? Se eu perguntar, por exemplo, Paula, what is your nationality? O que você me responderia, Paula? Vou fazer a pergunta aqui, ó. What is your nationality? Fiz a pergunta ali no chat também. Ninguém vai me responder essa pergunta? Seria brasileira, professor? Yeah, but foi a Priscila, né? Como é que Isso, você professor. Isso, Priscila, como é que você diria isso em inglês? Lembra? I am. Então, o semestre passado eu tive dispensa, então eu não assisti a aula dela. Mas eu vou ver aqui o que eu consigo. Não, ok. I'm Brazilian, right? Silvio, I am Brazilian, ok? Então, Priscila, what is your nationality? I am Brazilian? É assim Perfect. Okay. Perfect. Ok? Gisele, what is your nationality? Come on. Vocês estão muito tímidos, gente. Gisele, tá por aí?
João Vitor, what is your nationality? I am Brazilian. Perfect. Okay, you're Brazilian. All right. Antes da gente dar continuidade, vamos fazer o seguinte, ó, que é importante, como é a nossa primeira aula, né? É importante que vocês conheçam um pouquinho o nosso plano de ensino para saber como é que a gente costuma trabalhar, tá bom? Então eu vou passar o plano aqui de ensino para vocês, ó. Ops. Aqui. Então esse é o nosso plano de ensino. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele um pouquinho. Mais um pouquinho. Ok. Muito bem. Então vejam bem, ó. Então nós teremos 2 aulas semanais, realmente é muito pouco, né? Mas é o que a gente tem, tá? Para poder aprender realmente Mas é o que a gente tem. Então, vamos lá. Objetivo da disciplina, fazer com que vocês consigam o quê? Né? Dar informações pessoais, fazer perguntas simples, olha, e responder sobre o dia a dia, tá? Então, veja bem, fazer perguntas simples e responder sobre o dia a dia. Isso é que faz parte do nosso plano de ensino. O que mais? Né? Falar sobre as preferências de vocês, os planos para o futuro, profissionais, enfim. Esse é o objetivo geral da disciplina língua inglesa, tá? A metodologia, a gente vai usar a aprendizagem colaborativa. Isso significa o quê? Que eu também preciso da participação de vocês. Então, quando a gente fala em aprendizagem colaborativa, significa que a gente vai construir essa aprendizagem juntos, tá bom? Ok? Então, vou precisar de vocês. O que mais? Aprendizagem significativa. Não adianta a gente aprender coisas que estão fora da realidade de vocês. Então, eu dou um exemplo muito prático, né? Vou dar um exemplo aqui muito prático. Se a gente pegar no nosso livro a unidade, vamos lá, a unidade 3, que vai ser a nossa primeira unidade, aqui, ó, a unidade 3 é location, vai falar de localização de empresa, localização de uma série de coisas. Lógico que a gente vai transpor essa localização e o local de trabalho para a realidade de vocês. Então, a gente vai falar um pouco sobre a localização e como que é a FATEC, assim, na parte física, que daqui a pouquinho vocês vão estar lá, não é? Então, o que a gente tem no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3, tudo em inglês. Então, a gente vai aproveitar para conhecer melhor, por exemplo, o universo da nossa escola, né? E, ao mesmo tempo, aprender inglês, enriquecer nosso vocabulário, a gente saber fazer perguntas, saber responder perguntas, tá bom? O que mais? Olha, se a gente olhar ali na aprendizagem, vamos lá, baseada em projetos, sala de aula invertida e aprender fazendo. Aprendizagem baseada em projeto, de repente a gente pode chegar, né, quando a gente estiver trabalhando na unidade 4, que é tecnologia, fazer alguma coisa, um projetinho assim que envolva a língua inglesa e que envolva tecnologia, por exemplo. O que mais? Sala de aula invertida. A sala de aula invertida, na verdade, gente, é para quando a gente tem o presencial, né? Então, dentro mesmo do nosso ensino presencial, o que acontece? Eu costumo colocar materiais, atividades online, principalmente materiais, para que vocês possam dar uma lida nesses materiais antes de ir para a aula presencial. Tudo bem? A gente está com aulas remotas, mas vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão ter lá no Teams um repositório de material que a gente vai colocar não só o material da aula que nem agora, tá? Essa aula que a gente está tendo agora, como também o material da próxima aula, para que vocês já possam dar uma olhada, para que vocês já possam se preparar para a próxima aula.
tá bom? Então, isso se chama Flipped Classroom, a gente inverte o processo. Vocês dão uma lida antes, depois durante a aula, a gente tira dúvidas e aprofunda o assunto, tá bom? Muito bem. O que mais que a gente tem aí, ó? A avaliação, né? Muita gente pergunta como é que é a avaliação, tal. Vocês já conhecem o sistema de avaliação de P1, P2, N1, N2, né? Mas o que me interessa aqui nessa parte de avaliação? Como é que a gente faz? A gente vai ter a nossa N1? Vamos. Vamos ter a nossa N2? Vamos. Mas o mais importante na avaliação é o dia a dia. São as nossas aulas. Então, vocês vão ser avaliados pela interação de vocês, que é fundamental. Quanto que vocês colaboram na aula, tá? Interagindo. Vocês vão ter várias atividades pela própria plataforma Teams, né? Que a gente vai usar o Forms, né? E já para a próxima aula já vai ter uma atividade lá para vocês, né? Depois eu mostro certinho. Então, vocês vão ter essa atividade, tá? E a gente vai, então, fazer uma somatória de tudo isso, né? Todas as atividades que foram colocadas para vocês, a participação de vocês em aula e mais a N1, N2, enfim. Então, é uma somatória de tudo. Então, não pensem que é só ir bem na N1, não existe isso. É a participação de vocês como um todo, porque a gente vai avaliar em termos de competências, tá? Então, vamos supor, para mim, o que interessa, se eu tenho aluna A que sabe 5 e a aluna B que sabe 2, um exemplo, tá? Depois do semestre, a aluna que sabia 2 hoje sabe 4 e a aluna que sabia 5 hoje sabe 5,5, eu acho que, de repente, essa aluna que sabia 2 tem um grande valor, porque ela cresceu bastante, cresceu mais, tá? Então, eu não vou fazer comparação, por exemplo, de competências do A para o B, não. Dentro de cada competência de vocês, o quanto vocês evoluíram, tá bom? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui, ó? Então, aí a gente tem as aulas, no plano de... Veja, isso aí é o plano de... É importante que vocês conheçam o plano de ensino de todas as disciplinas, tá? Então, aqui, aí, no plano de ensino, que está lá também para vocês, vai estar à disposição, né? Então, aqui a gente já teve a aula 1, que é transferência de atividade, que foi o acolhimento que vocês tiveram na aula passada, e hoje estamos na aula 2, depois tem uma a uma todo o conteúdo, tá vendo? Que a gente vai usar. Então, o que nós vamos, em termos de conteúdo aqui, né? A gente vai abordar exatamente as unidades 3 e 4 do Business Result, ok? Unidades 3 e 4. Eu sei da dificuldade de vocês, provavelmente vocês não têm o livro, ou se tiver um ou outro tem, mas a maioria não. De qualquer forma, esse livro, quando a gente voltar no presencial, vocês podem pegar na biblioteca, né, para usar durante a aula, tá? De qualquer forma, vamos supor aqui, todo o material da unidade 3, por exemplo, eu vou disponibilizar em slides para vocês, tá? Porque a gente vai usar alguns slides com o material, com parte já aqui do material, tá? E isso depois vai ficar disponibilizado para vocês. Então, não se preocupe, que vocês vão ter um material. Uma outra coisa, a gente vai trabalhar também com áudios. Eu não sei se vocês trabalharam com os áudios da unidade 1 e 2. Da 3 e 4, a gente vai trabalhar com os áudios das unidades. Vocês chegaram a trabalhar com os áudios da unidade 1 e 2? Não. Ou não deu tempo? Não deu certo? Vamos, gente. Feedback. Retorno. Hey, where are you? Cadê vocês? Vocês estão aí? Quando a gente fizer a interação, vocês podem tanto fazer a interação falando, né? Se quiser abrir a câmera, sintam-se à vontade, ok? Ou escrevendo no chat, tá bom? Ok? Então vamos lá. Vocês tiveram áudio da unidade 1 e 2? Sim, bem pouco. Ok, Caroline. Obrigado, Caroline. Thank you.
Tá, tudo bem, sem problema. Não tem problema nenhum. Bem, antes da gente entrar, deixa eu só fechar aqui. Antes da gente entrar na matéria propriamente dito da disciplina inglês, da nossa inglês 2, né, que seria a unidade 3 e a unidade 4. O que vocês acham? Vocês acham que seria interessante fazer uma revisãozinha daquilo que, não é? Que pressupõe que vocês realmente já sabem, não? O que vocês acham? Todos se lembram como fazer, por exemplo, perguntas em inglês, como se faz uma oração interrogativa em inglês, como você responde uma pergunta em inglês? Todos se lembram disso? Ou vocês acham que vale a pena uma revisãozinha? O que vocês acham? Eu preciso que vocês me ajudem a construir. Bom, professor. É, né? É bom uma revisão. Tá. Não, tranquilo. Vamos fazer essa revisãozinha, sem problema nenhum, tá bom? Então, vou... Ok. Então, vamos lá. Deixa eu só... Ok. Seria bom uma revisão, fazer uma revisão. Ok, Amanda, ok. Ok, Maria. Vamos fazer uma revisãozinha, então, por que não, né? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos dar uma... ver o que é pressuposto que vocês já, vamos dizer assim, já sabem, né? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu apagar essa... Apagar nossa lousa aqui. Muito bem. Então, na aula, assim, das unidades 1 e 2, né? Vocês aprenderam a fazer perguntas, a fazer... Agora, vamos fazer uma diferenciação aqui, olha. Vamos supor que eu tenha a seguinte pergunta, ó. Are you Brazilian? Are you Brazilian? Né? Então, vejam bem. Are you Brazilian? Esse Are you Brazilian, gente? Opa, pera um pouquinho só que essa... Só um minuto. Então, esse Are you Brazilian? Vejam bem vocês aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem o verbo, o you, que é o sujeito, e aqui a gente tem complemento, né? Então, verbo, sujeito e complemento na interrogativa. Mas, vejam bem vocês, vamos supor... Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó. Só um minutinho. Aqui. Vamos supor o seguinte, ó.
vamos começar falando sobre a oração em inglês, né? Como é que é? É que nem em português. A gente sempre vai ter o sujeito mais o verbo mais complemento, né? Então, se em português eu tenho lá, ela mora em, sei lá, ela mora em Garça. Ela é o sujeito, verbo morar, em Garça é o complemento. A Marta é americana. A Marta é americana. Então, eu tenho a Marta, tá? Que é o sujeito, verbo, e o complemento. Isso aqui na afirmativa. É importante que a gente tenha aqui isso aqui em orações afirmativas, tá? Sujeito, verbo e complemento. Então, vamos dar dois exemplos aqui, ó. She, ela. Is, sei lá, americana. Ela é americana. American. Ok? Ela é americana. Então, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Vou colocar uma segunda oração aqui, ó. Você, you, verbo morar, live, em Garça. Você mora em Garça. Ok? Você mora em Garça. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o she, que é o sujeito. Só um minuto. Então, aqui o she é o sujeito, o verbo to be e o complemento. She is, ela é americana. Aqui o sujeito, você mora em Garça. Então, ela é americana e você mora em Garça. Muito bem. Pessoal, importante, ó. Se eu tenho aqui essa primeira oração, she is, ela é americana. Como é que eu passo essa oração para interrogativa? Então, vamos lá. Eu gostaria que vocês colocassem lá no chat a interrogativa de she is American. Vamos lá. Ou vocês falam, tá? Ou vocês... Opa, she is... Escrevi errado, desculpa. She is American. Is she American? Perfect. Is she American? Quer dizer, o que é que você fez? Você pegou o verbo e colocou na frente do sujeito. Olha só, você pegou o verbo e colocou na frente do sujeito. Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar aqui. Page number. Ok. Muito bem. Agora eu pergunto. Bom, vamos inverter aqui. Is she American? Tá? Então, she is American na afirmativa. Você vai colocar na negativa. Is she American? Então, vamos lá. Como é que vai ficar, então, na interrogativa esse she is American? Ah, então, vai ficar is, que é o verbo, que ele veio de lá para cá, ó. She, que é o sujeito, American. Interrogativo. Ok? Muito bem. Muito bem. Agora, vamos supor que eu queira, naquela outra oração, né? Aquela outra oração, fazer a interrogativa dela. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Só um minuto.
Muito bem. Na outra oração, então você, you live em Garça. Opa, aqui é o verbo viver, morar. Se aqui é o verbo viver, morar, agora eu pergunto, como é que fica na interrogativa you live in Garça? Então vejam bem, eu estou fazendo isso exatamente até para saber até onde vocês, ou até o que vocês conhecem, tá bom? Então, you live in Garça, como é que fica a interrogativa disso, gente? Vamos lá, podem falar, podem escrever. Ninguém? Garça? Desculpa, como? Professor, entra um are you na frente? Ou não? Are you living Garça? Ah, então aí, exatamente aqui que é o ponto que eu quero trabalhar com vocês, ó. Não, é pergunta, né? Pergunta é o ato, né? O what é o quê, né? Eu queria só passar essa oração para interrogativa, né? Então, vejam bem, o que acontece em inglês, né? Quando esse verbo aqui, ou verbo nosso, for igual ao verbo to be, né? Quando o verbo for o verbo to be, que é eu sou, I am, você é, você está, you are, ela é, she is, ou ela está. Então é o verbo to be, que vocês já conhecem muito bem. Quando esse verbo for o verbo to be, a gente realmente inverte, né? A gente inverte sim, sem problema nenhum. Mas quando não for o verbo to be, e isso é importante, gente, quando não tem a ver com o verbo to be, como é que a gente vai fazer? A gente não inverte. Então, olha só, a gente não pode inverter, pegar esse verbo live aqui simplesmente, né? Só um minuto, a gente não pode pegar esse verbo e jogar para cá. Não, isso aqui está errado. Então, o que acontece? Quando for uma oração interrogativa com outro verbo que não seja o to be, tem mais um, tem o can também, tá? Tem alguns aí que a gente chama de verbos auxiliares. A gente não pode inverter, né? Então, aí em inglês, aí a gente usa um auxiliar, que é o auxiliar do. A gente coloca esse do na frente do sujeito. Então, do you live in Garça? Ó, do you live in Garça? Deixa eu só deixar ele aqui para vocês. Ó. Do you live in Garça? Então, a gente, quando esse verbo não for o verbo to be, a gente não pode inverter. A gente tem que usar um auxiliar. Esse auxiliar aqui, ó, a gente chama isso aqui de auxiliar do. Lembraram disso, gente? Aí eu pergunto para vocês uma coisa, né? Como é que a gente tem como traduzir esse do? Como é que vocês traduziriam esse do? Seria fazer? Mais um ponto importante, né? Existe sim um verbo que é o verbo to do, que é igual, que significa em inglês fazer, tá? Existe sim um verbo to do que significa fazer. Agora, imagina você nesse contexto aqui, ó. Esse contexto aqui é você mora em Garça. Faz algum sentido a gente colocar o verbo fazer aí no meio? O que vocês acham? Olha só, a oração é você mora em Garça. You live in Garça. Então, faz algum sentido isso aqui ser o verbo fazer? O que vocês acham? Podem responder, gente.
Eu acho que não. Pois é. Não. Aí eu pergunto uma coisa para vocês em português. Em português. O que é manga em português? O que é manga? Pode ser uma fruta, pode ser uma manga de uma blusa. Pode ser a manga da blusa e pode ser uma fruta. Então você tem uma mesma palavra com dois significados diferentes, não é? Amanda Cristina, você é a mesma Amanda Mulato Jorge ou não? Amanda Coelho, você é a Amanda Jorge? Sim ou não? Não. Não? Não. Mas as duas são a Amanda. Então você tem uma Amanda, que é a Amanda Coelho. Você tem a outra Amanda, que é a Amanda Jorge. A mesma coisa acontece com essa palavrinha. Essa palavrinha do pode sim ser o verbo fazer. Agora, não é o caso aqui, gente. Aqui, o verbo do, ou o auxiliar, não chamo nem de verbo. Esse auxiliar, na verdade, ele não tem tradução. Ele não tem tradução. Mas ele tem sim significado. O que ele significa? O que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo, quando você usa o do antes do sujeito, ele está dizendo simplesmente que essa é uma oração interrogativa, tá? Eu não sei se algum de vocês aí sabe espanhol ou não. Alguém de vocês fala ou não? De qualquer forma, no espanhol... Eu não falo, não, professor. Tudo bem, Fri. Mas um pouco. A Jaqueline fala um pouco, né? Muito bem. Então, Jaqueline, você que fala um pouquinho, você lembra o que você coloca antes de uma oração interrogativa em espanhol ou não? Não sei se você lembra disso. A gente coloca também um ponto de interrogação, só que ao contrário, né? Em espanhol. O que aquele ponto está indicando? Que essa oração está na interrogativa. Então, né? Isso, o acento de ponta cabeça, exatamente. Para que serve? Ele só está indicando que aquela oração está na interrogativa. Esse do aqui, gente, só está indicando que essa oração está na interrogativa. É isso. Tá ok? Ele está indicando que a oração está na interrogativa. Agora, o que é importante aqui, né? Vamos lá. Professor, e ainda dizem que português que é complicado, hein? O que é isso? Mas você acha isso complicado? Não sei. Sei lá. Na verdade, a verdade é a seguinte, ó. Principalmente a parte de verbos. Em inglês, é muito mais fácil a gente conjugar um verbo do que em português. Mas tem algumas características da língua que se diferenciam um pouco. Essa é uma delas. Porque em português, eu digo assim, ela está doente. Para eu colocar esse ela está doente na interrogativa, na escrita não muda nada. Só o ponto de interrogação. Ela está doente, vai mudar onde? Na fala, a maneira com que você fala. Isso sim. Em inglês tem, vamos dizer, comparando com o português, esse complicadorzinho, né? Ou seja, quando for o verbo to be, o verbo can, o verbo poder e tal, você inverte o verbo. Que em português seria, por exemplo, está ela doente, né? Que a gente não faz. Mas em inglês você inverte o verbo. Se for qualquer outro verbo, a gente usa esse auxiliarzinho do na frente, tá? Então, olha só como em português é mais difícil a gente conjugar um verbo do que em inglês, olha. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O verbo live. O verbo live é o verbo morar, viver, tá? Isso aqui é igual ao verbo morar. Muito bem. Como é que eu conjugo? Como é que eu conjugo esse verbo em português? Como é que eu conjugo? Eu
moro. Olha só, aqui é morar. Morar. Terminação ir em português significa que o verbo está sem conjugação. Significa que o verbo está no infinitivo, sem conjugar. Tá? Então, o verbo live é igual o nome dele, é o verbo morar. Em português, como é que você conjuga esse verbo em português? Vamos lá, vamos, gente, Eu moro. Eu moro. Você? Mora. Mora. Já mudou de moro para mora. Se fosse tu ainda, ó, tu moras. Ele mora. Nós moramos. Olha, moro, mora, moramos. Olha que louco. Vocês Moram. moram. Uma palavra, ela muda muito, né? Ela Muda se muito. transforma em várias palavras. Exatamente, né? Eu sei, tu sabes, ele sabe, né? Nós sabemos, vós sabeis, ele sabe. Olha que louco isso, né? Em inglês não. Em inglês é muito mais simples, ó. Eu moro, você vai pegar aqui, ó. I, só vai pegar essa palavrinha aqui. Então, I live. Você mora, you live. Ó, igualzinho, ó. Única coisa que vai mudar aqui, ó. Para ele ou ela, he ou she. Ou it, que é ele e ela para objeto e animais, né? Para he, she, it, a única coisa que vai mudar é que você vai copiar a palavrinha, a mesma coisa aqui, live, só que... Ops, só um minutinho. O que acontece agora? Para he, she, it, a gente vai colocar um S. Então vai ficar lives. Então, olha só, gente. Eu moro, I live. Você mora, you live. Ele mora, vai ser he lives. Acrescentou esse Szinho aqui. Ela mora, she lives. Ele ou ela para lives, objeto, animal. No plural, isso aqui é singular. No plural, nós moramos, we live. Não muda nada, ó. Vocês moram, you live. Não muda nada. Eles ou elas, tanto faz. O plural é igual para masculino e feminino. Live. Não muda nada. Tá? Então vejam bem que interessante isso, gente. A conjugação do verbo em inglês, aqui está no presente, né? É muito mais fácil do que em português, porque é igual. Aqui, ó, igual. O que mudou só? Esse Szinho aqui, ó. A única coisa que mudou. Lives. Tá? Por isso que, às vezes, quando você pega e você vê um americano falando português, ele tem uma certa dificuldade na conjugação de verbos. Pode ver que o americano fala assim, eu morar em Nova York. Eu morar. Eu estudar aqui. Eu trabalhar naquela empresa. Ele fala eu trabalhar, eu morar, eu estudar. Por quê? Né? Porque para ele... Aqui, ó, é igual ao infinitivo, morar, estudar. Então, para ele não tem I live, é eu morar, você morar, ela morar. Por isso que ele tem dificuldade em aprender o português, né? Acredito que até mais do que nós temos para aprender o inglês, ok? Então, vejam bem, importante isso. Para todos os verbos, quando eu digo todos os verbos, a gente não pode considerar os verbos auxiliares. O to be é diferente. Tá? Então, para todos os verbos, como é que a gente conjuga? A regra para conjugar no presente é essa. A gente coloca igualzinho, tá aqui no infinitivo, tá? Igualzinho, menos para he, she, it, que a gente acrescenta a partícula S. Alguma dúvida? Alguma dúvida? O que vocês acham? Dá uma olhada lá, ó.
Muito bem. Tranquilo, gente? Tá. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui, ó. Lembrando que isso serve para qualquer verbo, tá? Sem ser os verbos auxiliares. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos trocar esse verbo aqui, ó. Ao invés do verbo live, vamos trocar. Vou até deixar o S aqui, ó, porque não, esse assim vai ter, né? Então, a gente vai trocar o verbo live, por exemplo. Opa, espera aí que eu acabei apagando demais, mas tudo bem. Vamos trocar isso aqui pelo verbo trabalhar. Trabalhar é o verbo work. Então, olha só, work é o verbo trabalhar. Eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Ele ou ela trabalha, he ou she works. Olha só o S aqui, ó, acrescentou o S. Nós, que é o I, trabalhamos, we work. Vocês trabalham, you work. Eles trabalham, they work. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Como a gente conjuga um verbo no presente? Tem algumas regrinhas, né? Assim, tipo, se o verbo terminar por Y precedido de consoante, né? Tem algumas regrinhas que a gente depois vai acabar, mas para nós não interessa agora. Vamos supor o verbo estudar, né? O verbo estudar, que é o verbo study, ele termina por Y, ó, precedido de consoante. Então, quando termina por Y, precedido de consoante, aqui em he, she, it, você vai tirar o Y e colocar IES, tá? Ao invés de colocar só o S. Mas essas coisas a gente depois a gente vê, não nos interessa agora, tá bom? Muito bem. Diante disso que nós vimos aqui, gente, importante, ó. Diante disso, vamos lá. Vou colocar aqui duas orações aqui, ó. Vou colocar uma... Opa, só um minutinho. Vou colocar duas orações aqui. Nós estudamos, estudar. We study in Garça. Ou na FATEC. At FATEC. Tá? Vou colocar uma outra aqui, ó. Ela, she, mora, lives in Marília. Ok? Então, nós estudamos na FATEC e uma segunda oração, ela mora em Marília. Muito bem. Essas orações estão na afirmativa. Então, agora eu preciso de vocês, eu quero a ajuda de vocês. Passem para mim aquela primeira oração, nós estudamos na FATEC, para interrogativa. Podem escrever ou podem falar. Vamos lá, preciso de vocês. Professor, repete qual é a pergunta, por favor. Eu quero que vocês coloquem essa primeira aqui na interrogativa, só isso. Como é que fica? Só isso. Aí coloca o do na frente, no caso, então? Perfeito, coloca o do na frente. Ou seja, aqui, como o verbo estudar, eu não posso inverter. Então, eu vou colocar o do na frente. Do we study at FATEC. Pronto, perfeito. Está na interrogativa. Ok? Isso, Jaqueline. Opa! Jaqueline, o do, ó, ele vai antes do sujeito, ó. Aqui está o sujeito, aqui está o verbo, tá vendo? Então, na verdade, o do vai antes do sujeito. Do we study, ok?
Ele começa por ele praticamente, ó. Do we study? Ok? Agora aqui tem uma observação a fazer, né? E qual é essa observação? Né? Quando for he, she ou it, quando for he, she ou it, o que tem de diferente no verbo? Ó, você tem o S. Tá diferente, né? Muito bem. Como você tem o S aqui, olha agora o que nós vamos fazer, ó. Isso aqui é importante, tá? É importante. Eu vou até colocar inteira a lousa aqui, ó. Eu quero a interrogativa, eu vou colocar o do para interrogativa. Só que, quando for, isso aqui que é importante, quando for he, she ou it, como tem esse Szinho no verbo aqui, ó, eu vou tirar fora esse S, tá? E vou trazer esse S aqui para o do, ó. Como do termina em O, esse S para mim, ele vai virar ES. Então, deixa eu só colocar aqui, ó, ele vai virar ES. Então, does. Does she live in Marília? Então, para facilitar, o que eu falo, né? Como é que a gente faz interrogativa? Usa o do. Né? Interrogativa, a gente vai usar o do. Só que a gente vai usar o do para todas as pessoas, menos he, she e it. Quando for he, she ou it, ao invés de do, eu uso does e tiro o S do verbo. Não é nem tirar o S do verbo. Na verdade, você volta o verbo para o infinitivo. No caso do live, ele voltou, ele ficou live. Vocês entenderam isso aí? Não? Ou não? Importante. Quem não entendeu, eu preciso saber, porque isso aqui não pode ficar dúvida, gente. Vamos lá. O senhor explicou muito bem, professor. Tranquilo? Então, veja, realmente eu concordo. Isso aqui a gente não tem na língua portuguesa. É um fatorzinho que dá uma dificultada, sim, tá? Mas é importante. Então, do you study? Do you work? Do you have? Mas se for para recheate, does she study? Does she work? Tudo bem? Tranquilo? Então, quando que isso acontece, gente? Praticamente para a maioria dos verbos em inglês. Isso só não vai acontecer com os verbos auxiliares, né? Então, quais são as exceções aqui, né? Vamos colocar até aqui, ó, para facilitar para vocês. Quais são essas exceções aqui, ó? Pelo menos vocês já ficam sabendo já né? Então, isso não serve quando? Isso não serve, vou pôr no cantinho aqui, por enquanto, para nós, não serve para o verbo to be, ser ou estar, e não serve para o verbo can, que é o verbo poder. Esses dois verbos, por enquanto, são os dois que vocês já aprenderam, os dois auxiliares, que é o can e o to be, ser ou estar, ou verbo poder, né? Lembra que na verdade, na aula passada, né? No semestre passado, vocês aprenderam. Can I help you? Can you help me? Lembra disso? Ok? Então, é o verbo can, tá? Fora isso, tá aqui, ó. Como que a gente faz, né? Agora, uma coisa importante aqui, gente. Vocês já lembraram como faz para a gente passar para interrogativa, né?
Deixa eu até mudar o sujeito aqui. Por quê? Porque agora vamos lembrar como é que a gente responde. Importante. Como é que a gente responde uma pergunta usando o do ou o does, né? Então, se eu tenho lá opa, ficou mudo, é? Não tá mudo não, professor. Deve ser o fone dela. Mas não tá mudo não. Ah, bom. Que susto. Tá. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho aqui essa pergunta, né? Vamos fazer essa pergunta com you. Do you study at FATEC? Você estuda na FATEC? Eu pergunto isso para você. Do you study at FATEC? O que é que você me responde? Como é que vocês respondem essa pergunta? A gente chama isso de respostas simples, né? Respostas com sim ou não, tá? Então, isso em inglês, como é que eu respondo? Sim, yes. Sujeito, eu. Agora, esse eu estudo, sim, eu estudo, né? Quando você usa, e que é importante, ó, quando você usa o auxiliar do ou does, você está usando esse auxiliar para substituir o verbo. Então, na resposta, yes, I do. É assim que você responde. E não yes, I study, tá? Não é yes, I study. É yes, I do. Você usa o auxiliar na resposta. Tá? Se você não estudasse na FATEC, né? Aí seria no, I don't. O que é o don't? O don't é o do mais o not. Tá? Então, yes, I do. No, I don't. Deixa eu colocar certinho aqui. No, I don't. Olha só. Afirmativa, yes, I do. Negativa, no, I don't. Difícil. Diferente. Mas será que é difícil? Então, vamos lá. Ó. Agora é a vez de vocês. Ok? Gisele, do you study at FATEC? Gisele? Carla, do you study at FATEC? Tá ouvindo agora, Carla? Digo, Carla. Tá ouvindo? Tá, ok. Então vamos lá, Carla, responde para mim, ou por chat, ou oralmente. Do you study at FATEC? Letícia, do you study at FATEC? Maria, do you study at FATEC? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim.
Ok, Priscila. Do you study at FATEC? Yes, I do. Perfect. Priscila, tá aqui. Priscila respondeu, ótimo. Muito bem. Júlia, do you study at FATEC? João Vitor, do you study at FATEC? Maria respondeu. Ok, Maria. Yes, I do. Ok, João Vitor. Perfect. Paula, do you study at FATEC? Yes, do. Yes, you do. Ok. Amanda Cristina, do you study at FATEC? Amanda? Ou Amanda Jorge, do you study at FATEC? Letícia respondeu. Amanda Jorge, ok, ok. Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos lá. Não pode. Então quando vocês respondem, né? Então tá aqui, ó. Yes, só que não se esqueçam, ó, do sujeito, tá? Yes, eu. I do. Yes, sujeito e verbo. No, sujeito e auxiliar. E auxiliar mais o not. Então, yes, eu. I do. No, I don't. Ok? Tranquilo? Alright? Mudar um pouquinho a pergunta, ó. A pergunta agora é essa, ó, que tá aí, ó, no chat. Do you live in Garça? Ok? Gisele, do you live in Garça? Caroline, do you live in Garça? Problema, hein, gente? Julia, do you live in Garça? Pessoal, vou aproveitar o meio da aula agora, vou fazer chamada. Eu gostaria que vocês respondessem, tá? Present, ou I'm here, ou coloca ali no chat, tá? Vou fazer a chamada. Alana. Alexandre. Amanda. Amanda? Ok. Espera um pouquinho, qual que levantou a mão? Foi a Amanda Cristina ou Amanda Jorge? Quem levantou a mão ali, por favor? Foi a Amanda Cristina ou Amanda Jorge? Quem está respondendo agora é a Amanda Cristina. Amanda Jorge respondeu a mão, é isso? Levantou a mão? Não, foi a Amanda Cristina que levantou a mão. Eu sou a Amanda Mulato. Ah, tá. Você... tá aqui você agora. Agora eu vi você. Ok. Amanda Mulato. Tá presente. A Paula. Ok. Tá. A Carla. Caroline.
Caroline? Ok. Ok, Maria. Elaine, tá aí? Fabiana, tá aí? Henrique. Jaqueline Pereira. Jaque. Okay. Jaqueline Quinelato. João Vitor. Ok. Joyce. Não. Juliana. Letícia. Ok. Lucimara não tá aí, né? Márcio também não. Faltou. Maria. Still there, Maria? Ok. Julia. Julia. All right. E Priscila. Still there? I'm Yeah. here. Ok, thank you. Olha, que interessante, ó. Quando eu chamei vocês para chamada, vocês tudo responderam, né? Quando eu chamo vocês para responder uma pergunta, vocês não respondem. Por quê? Vamos lá, conta para mim. Vocês ficam preocupados em errar? O que que é? Fala para mim. Importante eu entender isso daí. Por que que quando eu pergunto, que eu faço a pergunta direcionada, inclusive, vocês não respondem? Vamos, gente. Tudo bem, é a nossa primeira aula, né? A gente está ainda acostumando com esse formato, mas vocês já tiveram aula no semestre passado, então vamos lá. Ok, Carla, tudo bem. Eu vi a hora que você comentou que não estava ouvindo, mas agora está ouvindo bem, né? Ok? Bom, para a gente fechar esse assunto, então, ó. Não é? Então, lembrando, perguntas com do. Ok. A gente responde yes, I do ou no, I don't. Se por um acaso, né? Se por um acaso, aqui, ao invés de do, só para a gente finalizar aqui, ó. Se ao invés de do, ó, se ao invés de você, né? A gente tivesse a seguinte pergunta, ó. Does com ES, ó, por quê? Porque eu vou usar aqui para a terceira pessoa. Does he, ele estuda na FATEC? Does he study at FATEC? Como é que vocês acham que a gente responderia agora? Yes, ó, estou perguntando, he é ele.
ele estuda na FATEC? Estou usando does. E o verbo está no infinitivo aqui, ó. Então, does he study at FATEC? Como é que fica a resposta disso, gente? Yes? Vamos lá no chat, ó. Desculpa, João Vitor. Yes? He study at FATEC? E se você quiser responder curtinha? Tá perfeito. Yes, he studies at FATEC. Mas se você quiser responder curtinha? Yes, he... Aqui a gente vai colocar o auxiliar. Qual que é o auxiliar agora? Yes, he study. O auxiliar. No lugar do verbo study, você substitui pelo auxiliar. Qual que é o auxiliar? Ó. Aqui em cima, ó. O does. Então, yes, he does. Ou no, he doesn't. Na negativa. Entenderam isso? Ou alguma dúvida que tenha ficado assim para a gente poder esclarecer, gente? João Vitor, entendeu a curtinha? Sim, sim. Perfeito? Então, você poderia dizer, yes, he studies, yes, né? He studies at FATEC. Curtinha. A gente chama isso de short. Curto, né? Short answer, resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't. Que doesn't, na verdade, né, gente? O que é esse doesn't aqui? Esse doesn't é o does mais o not. Não estuda, ó. Does mais o not. Então, eu abrevio para doesn't. Tranquilo, gente? O que vocês acham? Deu para dar uma relembrada, assim? Sim. A única coisa que a gente precisa cuidar agora, ó, porque aqui a gente está falando do verbo, dos verbos não auxiliares, né? Mas se eu tiver uma pergunta com o verbo auxiliar, por exemplo, né? Are you a student? Você é aluna? Você é uma estudante? Ô, professor, eu ia perguntar sobre isso agora. Em que momento, então, que usa o are you? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer até diferente aqui, ó. Quando eu digo assim, ó, tá na afirmativa, ó, you are. You are Brazilian. Me ajudem aí, ó. O que significa esse you sozinho? O que significa esse... Hã? Você. Você. Então isso aqui é você. Certo? Agora eu pergunto, o que significa esse are sozinho? Né? Você é brasileiro? No caso aqui é. Ele pode ser também o verbo estar, né? Você é brasileiro. Tá? Então, olha só. Esse are significa é. Ok? Então, are you Brazilian? Muito bem. Muito bem. É importante a gente diferenciar o que é o pronome você do verbo ser ou estar, aqui no caso, que é o verbo to be, que é o are, no caso, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer a inversão agora, não uso nem do nem does. Então, vou perguntar, ó. Coloquei o verbo na frente do sujeito. Are you Brazilian? Como que seria agora a resposta curta para isso? Resposta curta. Yes, I am. Exatamente. Ó, se eu estou perguntando, você é brasileira? Você vai responder, sim, eu sou, eu. I. Agora tem que responder com o verbo to be, ó. I am. Ok? Se fosse negativa, no, I am not. Não sou. Pronto. Yes, I am. No, I am not.
Tá vendo? Então, é com o verbo to be, a resposta você vai usar o verbo to be. Conseguiram lembrar um pouquinho daquilo que vocês viram lá nas unidades 1 e 2? Conseguiram? Tranquilo? Professor, por que eu não posso falar na negativa, colocar no, I don't? Ah, boa pergunta. Por que você não pode colocar no I don't? Porque aí eu vou te fazer uma pergunta, João Vitor. Quando que você usa o do? Fala para mim. Quando que você usa o do? Você lembra, não? Depende, o do ele tem o significado de fazer ou antes do sujeito, Esquece né? fazer. Esquece o fazer, sem ser o verbo fazer. Você usa quando mesmo? Antes do sujeito, não é? Sim, para fazer interrogativa, não é? É. E negativa? Tá, mas interrogativa de que verbo? Não De sei, todos professor. os verbos, menos O to be, né? menos o to be. Entendeu? Então, realmente, are you Brazilian? Yes, I am. Opa. Yes, I am. Vamos só fazer o seguinte aqui, ó. Vamos colocar uma na frente da outra aqui, exatamente para não ficar essa dúvida, é importante, ó. Aí a gente não deixa essa dúvida aqui, ó. Colocar duas, uma na frente da outra aqui, ó. Ups. Então, uma oração. Are you Brazilian? Vamos fazer diferente. Vamos colocar primeiro na interrogativa, tá? Então, ó, na afirmativa, you are Brazilian. Tá na afirmativa. Tá na afirmativa, ok? Agora eu vou colocar uma outra aqui, ó. Você, you live em Garças. Então, já aproveitando como uma revisãozinha final do que nós vimos hoje, ó. You are Brazilian e you live em Garça. Diferença. Que verbo é esse aqui? Are. Que verbo é esse? O verbo é? Ser. Que é o verbo to be. É o verbo to be. Ele não é auxiliar? Sim. Ele é auxiliar. Então, como é que eu faço a interrogativa disso aqui? Eu vou pegar o verbo e colocar aqui na frente, certo? Para fazer a interrogativa, ok? Então, vai ficar, are you Brazilian? Como é que eu faço a interrogativa dessa dois aqui? Eu posso inverter? Que verbo é esse? Esse é o verbo morar. Eu posso inverter? Não. Posso colocar live you em Marília? Não. Então, nesse caso, eu vou usar o quê, né? Então, no caso aqui aqui eu vou usar, ao invés de inverter esse verbo, eu vou colocar o do. Do you live in Garça, ok? E no caso aqui, eu vou simplesmente inverter. Então, ao invés de you are, né? Eu vou ficar com a pergunta. Como é que vai ser a pergunta aqui agora, né? Então, a pergunta vai ser, are you Brazilian? E aqui é interrogativa, viram interrogativa. Para responder as duas, né? Are you Brazilian? Verbo to be. Yes, I am. Sim, eu sou. Para responder a de baixo, do you live in Garça? Yes, I. Aqui agora, ó, auxiliar aqui, ó. Yes, I do. João Vitor, não entendeu agora? Entendi. Tranquilo? Então, essa é a diferença. Se é pergunta com verbo to be, resposta com verbo to be. Pergunta com qualquer outro verbo, resposta curta no presente. Yes, I do. Resposta curta, de sim ou não. A gente chama de yes or no question.
short answer. Yes or no question, short answer. Então, só a resposta curta para perguntas de sim ou não. Yes, I do. No, I don't. Se for uma pergunta com ele, does he live in Marília? Yes, he does. No, he doesn't. Is he Brazilian? Yes, he is. No, he isn't. Tudo bem? Conseguiram lembrar um pouquinho, gente, daquilo que vocês viram nas unidades 1 e 2? João Vitor, ficou claro agora? Sim, professor, obrigado. Beleza? Ótimo, então tá bom. Deixa eu fazer um testezinho só aqui, ó. Aproveitando que hoje a gente, eu também estou testando uns equipamentos novos aqui que eu acabei trazendo para o meu estúdio. Então, veja se vocês conseguem enxergar os slides agora que eu vou passar aqui. Estão conseguindo ver os slides? Sim. Sim. Tranquilo? Tá, então é isso aqui que eu falei para vocês, tá vendo? A unidade 3, location, tudo aquilo que está no livro, ó, tá vendo? Factory, alguns exercícios, né? Distribution center, tudo isso aqui a gente vai ter no formato de slides para a gente poder não perder a sequência do livro aí, tá? Deixa eu só ver uma coisa, ver se para vocês ele vai se movimentar, por exemplo, né? Movimentou? Sim. Tranquilo? Vamos lá, fábrica, factory, foi para lá, então ótimo. Então é isso, né? Eu precisava fazer esses testes, né? Da própria lousa, desse equipamento, porque esse equipamento é novo, vocês estão estreando ele, tá bom? É um equipamento zerinho que a gente adquiriu aí para poder fazer as aulas, porque eu trabalho com educação à distância. Então, na verdade, eu já tenho em casa um estúdio para gravar videoaulas para educação à distância, tá? Mas quando a gente fala em aulas remotas, é em tempo real. Então, eu precisei dar um upgrade no estúdio com um outro equipamento para poder dar conta dessas aulas, tá bom? Então, que bom que está funcionando direitinho com o Teams, porque eu tive problemas o semestre passado. Então, esse equipamento agora funciona certinho também com o Teams. Gente, alguma dúvida? Vamos lá. Conseguiram entender a proposta? Né? Então, a gente vai sempre assim, na boa, só que eu gostaria realmente que vocês pensem um pouquinho, vão participar um pouco mais, tá bom? Não tenham medo, não tenham vergonha, pode ser por chat, pode ser falando, o importante é que a gente tenha essa interação, não só na hora de responder a chamada, tá? Mas na hora também da gente poder discutir um pouquinho, né? Porque é importante que vocês me ajudem a construir a aula para vocês. Tá? Porque cada um sabe um pouquinho, cada um aprende de uma maneira, ninguém tem o mesmo conhecimento que o outro, as mesmas competências que o outro e aprende da mesma forma que o outro. Nenhum. Todos nós somos diferentes, né? Então é por isso que é importante que vocês me ajudem a fazer com que vocês realmente consigam aprender um pouquinho do que a gente tem para ensinar para vocês nessa proposta aí das unidades 3 e 4, tá bom? Tranquilo, gente? Sossegado? Então é o seguinte, ó, eu vou deixar já disponível para vocês no Teams uma videoaula que eu tenho de revisão de como se faz perguntas com do, das. É uma videoaula que eu já tenho gravado, está lá no meu canal, mas eu vou colocar para vocês o link dessa videoaula, que seria muito legal se vocês já assistissem essa videoaula para rever todo esse conteúdo aí. Tá ok? Tudo bem? Esse formato, tá beleza para vocês? Tá bom? Sim, professor. Posso continuar com esse formato, tranquilo? Beleza, que bom. Então tá jóia, gente. Então é isso. Hoje foi só mais para a gente se conhecer um pouco mais, né? Para a gente poder revisar um pouquinho o conteúdo que vocês já viram. Então eu desejo a todos uma ótima semana, tá? E se não tiver mais perguntas, a gente se vê então na próxima aula, na segunda-feira que vem, tá bem? Então, um bom dia a todos e uma ótima semana, né? Na verdade, que a gente está começando agora a todos, tá ok?
Tchau, professor. Boa semana. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. tchau. Obrigada pela aula. Boa semana. Obrigado vocês pela presença, pela participação, tá bom? Até a próxima.